notas de laboratório. Se estiver faltando alguma nota, vocês me avisem. Tá? Se estiver faltando alguma nota, vocês me avisem. Se eu não me engano, vocês têm avaliação no dia 23, né? Sexta-feira. Recuperação. Fiquem atentos na recuperação. Bom, vamos lá. Beleza. Então, galerinha, na aula passada, a gente falou sobre Van Hoff e Lebel. Aí, para encontrar o número de isômeros opticamente ativos e o número de isômeros opticamente inativos. Então, a partir de um carbono quiral, né, um carbono que faz 4 ligações diferentes entre si, a gente consegue encontrar essas coisas, como isômeros ativos e opticamente inativos. Aí, a gente tem... Opa, aqui. A gente tem um tipo de nomenclatura para carbono quiral também. É bem simples, na realidade. Ela é bem fácil de entender essa nomenclatura, tá? Então, a aula da professora Poliana, né, quem assistiu, ela até explicou ali, ela mostrou que existe um outro tipo de nomenclatura. Ela falou ali que pode ser chamado de destrógeno ou levógeno, ou RS, dependendo da situação. Porque, assim, quando a gente pensa naquela ideia da luz polarizada, ou seja, você jogar uma luz polarizada numa molécula para ver qual é o desvio que ela vai fazer, isso quer dizer que, se ela fizer desvio, óbvio, se tiver algum desvio, quer dizer que ali há com certeza um carbono quiral. Né? Há com certeza um carbono quiral. Aí tem que ver para qual lado ele está desviando. Se está desviando para a direita ou para a esquerda. Aí é o seguinte, se você não tiver uma luz polarizada, você pode fazer uma previsão de qual lado aquela molécula que tem o carbono quiral vai desviar. Você vai desviar para a esquerda ou para a direita. Que a gente aprende já direto na nomenclatura. Certo? Funciona mais ou menos assim. Vou pegar uma estrutura aqui. Deixa eu ver qual que o exemplo está dando. Está dando essa. Então, vamos pegar essa. Vamos pegar essa estrutura aqui. Obviamente, essa estrutura é um carbono quiral. Tem um carbono quiral aqui. Beleza. Então, beleza. Então, a gente tem aqui uma estrutura, né? A gente tem aqui um composto. E esse composto ele tem uns ligantes. Onde está o carbono quiral? Eu sempre vou fazer um asterisco ao lado do carbono que é o quiral, para a gente evidenciar. Esse aqui, que é um carbono que faz 4 ligações simples e cada um de seus ligantes são diferentes entre si. Então, pronto. Aqui a gente tem um carbono quiral. Aí, a ideia é a seguinte. Para qual lado ele rodaria? Professor, joga a luz polarizada e vê se foi para a direita ou para a esquerda, ou se não foi para nenhum dos dois. Porque lembra que ele pode ser ali, talvez, né, dependendo em determinadas situações, uma mistura racêmica. O que é mistura racêmica? É quando vira tanto para a direita quanto para a esquerda, só que na mesma proporção, então não desviou a luz. Então, sempre lembrando, tem 2 jeitos da luz não desviar. Não ter carbono quiral, aí não desvia mesmo, tá? Ou ele ser inativo. Tem carbono quiral, mas ele é inativo. Aquele enantiômero, aquele isômero é um isômero inativo. Bom, como é que a gente vai saber para qual lado ele desvia? Aí que está o negócio, né? A gente sabe que esse aqui é o carbono quiral. Aí, para a gente saber o lado que ele desvia, a gente vai fazer um esqueminha. Mas antes de eu mostrar o esqueminha, que é bem simples, como é que fica a nomenclatura se ele girar para a direita ou a nomenclatura se ele girar para a esquerda? Fica mais ou menos assim, ó. R, tá? R.
Então, vai pôr no começo do nome um R, que é uma palavra latina que vem de rectus, certo? Que seria direita. Então, R é rodar para a direita, que o que roda para a direita, a gente lembra que é o destrógiro, o destrógeno. Certo? Só que o destrógeno, ele é com luz polarizada. Isso que a gente está fazendo aqui, o rectus, e o que eu vou mostrar agora, ele não precisa essencialmente da luz polarizada. Claro que a luz polarizada é uma comprovação científica, é uma comprovação técnica. Então, você vai fazer um experimento e vai ver se ele desviou. Aqui, a gente vai analisar a cadeia e prever um possível desvio. Não quer dizer, né, pode ser que tenha alguma coisa ali que faça ela não desviar, mas a previsão é a seguinte, você tem ali os componentes necessários, você pode predizer algumas coisas. Então, se rodar para a direita, a gente vai dizer que é rectus ou um R maiúsculo. Se ele rodar para a esquerda, ele é sinister, do latim esquerdo, tá? Então, esquerda. E quando tem luz polarizada, a gente diz que é levogiro ou levógiro. Então, beleza. Se a cadeia rodar para a direita, ela é destrogiro. Se ela rodar para a esquerda, ela se ela rodar para a esquerda, ela é levogiro. Se rodar para a direita, é R. Se rodar para a esquerda, é S. Analisando a estrutura. E como é que a gente sabe? Né? Como é que vai funcionar? A gente vai analisar o elemento mais pesado da estrutura. Então, o elemento que tem aí a maior massa, tá bom? Então, a gente vai ter que determinar a direção do elemento que tem a maior massa. Por exemplo, tá? Por exemplo, se a gente for... Deixa eu pegar outra cor. Se a gente for analisar essa estrutura, nós temos um hidrogênio, tá? Que, obviamente, ele é o mais leve. Nós temos um flúor, tá bom? Flúor ali, ele tem 19 de massa e 9 de número atômico. Então, beleza, né? 9 prótons. A gente tem aqui um etil, ou seja, 2 carbonos aqui ligados entre si, né? Então, é uma molécula de ligantes. Isso aqui vai ter um peso maior. Então, esse aqui é o mais pesado. Depois vem esse. Depois vem esse. E depois vem esse. Certo? Então, a gente vai ligar do primeiro mais pesado para o segundo mais pesado. É daqui para cá. Depois, a gente vai ligar do segundo mais pesado para o terceiro mais pesado, que é daqui para cá. E depois, desse para esse. Então, daqui, dessa molécula de flúor, para o hidrogênio. Tá? E por final, né, ele volta, porque é cíclico, aí vai do mais leve para o mais pesado. Se você observar aqui as direções, ele está rodando para a direita. Ele está fazendo esse movimento aqui do círculo para a direita. Então, por quê? Porque a gente está interpretando dessa maneira, que é do mais pesado, não para o mais leve, mas do mais pesado para o segundo mais pesado, depois para cá, para cá, para cá. Certo? Um macete, e lembrem, o macete nem sempre vai se aplicar a todas as situações. Você pode pensar que a direção do átomo mais leve, do ligante mais leve para o ligante mais pesado, vai dizer qual é a direção dele. Então, esse aqui, a gente pode predizer que ele deve rodar para a direita. Ou seja, ele vai ser R. Tá, por que pode rodar para a direita? Porque não quer dizer que ele vá rodar para a direita. Para a gente saber se ele vai
ir para a direita ou para a esquerda é só com a luz polarizada. Sem a luz polarizada, a gente só pode ter aí uma ideia, a gente pode supor a partir de dados, né? Agora, como é que fica se ele rodar para o outro lado? Veja, eu vou fazer uma coisa bem simples. Eu vou só rodar. Eu vou trocar todos os elementos de lugar. Eu vou jogar ele no espelho, tá? Eu vou fazer um espelho dele. Para a gente ver se isso aqui muda. E se ele for um carbono quiral, isso deve mudar. Essa é a ideia. Então, eu vou fazer aqui o espelho. Especular. Lembra que a imagem especular, ela sempre vai ter as características opostas. Então, se esse aqui roda para a direita, a imagem especular tem que rodar para a esquerda. Vamos fazer. Então, o carbono vai estar aqui. Aí o flúor está aqui, eu vou jogar ele para o outro lado. É como se estivesse no espelho. Como se tivesse um espelho aqui, ó. Ele estivesse se vendo do espelho. Então, o flúor vai vir para cá. O hidrogênio para cá. O nosso etil, nosso composto aqui com 2 carbonos, para cá, para o outro lado. E aqui em cima não muda, né? Em cima continua em cima. CH3. Então, na realidade, pessoal, aqui, o que aconteceu, certo? O que aconteceu efetivamente? A gente fez uma imagem especular. Então, é como se esse estivesse se olhando no espelho, tá? E agora a gente vai, de novo, a gente vai prever a movimentação, a movimentação dele. Então, mesma coisa. O mais pesado para o segundo mais pesado. Daqui para cá. Esse para esse. Esse para esse. E esse aqui para esse. E, de novo, o macete do mais leve para o mais pesado está daqui para lá. Tá bom? Então, ele está rodando, ó. Olha a direção dele. Olha a direção. Certo? Ele está indo para a esquerda. Está indo para a esquerda. Ele começa aqui para a esquerda. Então, a gente diz que ele vai fazer a direção sinistra ou esquerda S. Beleza. Então, a movimentação, ela começou aqui, ó, direita. A movimentação começou aqui, ó, esquerda. Então, ele está fazendo ali uma movimentação diferente, né? Uma rotação diferente. Então, isso aqui são enantiômeros. O que são enantiômeros? São compostos ali que o carbono quiral gera, que eles têm propriedades diferentes, porque eles são imagens especulares que não são sobreponíveis, não se sobrepõem. Então, eu não consigo pegar isso aqui e jogar e colocar em cima dele, porque vai ter um flúor para a esquerda e um para a direita, tá? Vai ter um hidrogênio aqui e o hidrogênio está do outro lado. Eles não são sobreponíveis, mas se a gente colocar um na frente do outro, eles são espelhos. É como se eles estivessem se olhando no espelho. Então, esse vai ter uma propriedade, esse vai ter outra. Ah, tá. Mas quem vai rodar para a esquerda e para a direita? Antes de jogar no polarímetro. Ah, esse aqui provavelmente é a direita. Então, se a luz girar para a direita, quer dizer que a gente tem majoritariamente esse composto. Se a luz girar para a esquerda, quer dizer que a gente tem majoritariamente esse composto. Então, essa é a ideia, tá? Você não sabe qual você tem. Você precisa ver a luz rodar para saber naquela amostra o que você tem majoritariamente. Então, você vai pôr o teu produto, o teu resultado, vai jogar a luz polarizada. Se a luz rodar para a direita, quer dizer que você tem majoritariamente essa estrutura. Se a luz rodar para a esquerda, quer dizer que você tem majoritariamente essa estrutura. Então, é para isso que serve, é para a gente comprovar. As cadeias e para qual cada uma deve girar, a gente pode fazer a predição. Mas saber o que está acontecendo é só com a experimentação.
tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma pergunta nessa parte? Não. Tá. Leozinho falou que não. João Vitor, tranquilo. Tá. Beleza, então. Beleza, então. Peraí, deixa eu fazer um negocinho aqui. Beleza. Então tá. Então, beleza. Então tá bom. Horário anti-horário. Suave. Um minutinho. Tá. Bom, é o seguinte, a apostila de vocês, eu tô vendo aqui, pessoal, ela traz o próximo conteúdo numa ordem que eu não gosto. Então, o que eu vou fazer? A gente vai começar a apostila 7, tá? A gente vai começar a apostila 7. Só que vai ser a 7 e a 8 meio que juntas. Por quê? Porque eu não vou seguir a ordem dos conteúdos que o material está trazendo. Ele está falando para trazer primeiro reações. A gente vai mudar o conteúdo, agora a gente vai falar de mecanismo de reação. Ele traz primeiro o mecanismo de substituição, adição, depois ele fala eliminação e oxidação. Eu não vou seguir essa lógica, eu não gosto dessa lógica. Então, eu não vou seguir essa lógica. Mas preciso saber, antes de eu dar sequência, alguma dúvida em isomeria óptica? Eu falei que é a mais difícil. Né? A isomeria óptica, a gente tem toda essa situação das rotações, do destrógeno, do levógeno, do carbono quiral, dos enantiômeros, da luz polarizada, desse agora que eu estou explicando, que é o rectus e o sinister, certo? Rodar em sentido horário é R, rodar em sentido anti-horário é S, começar pela direita, né? No caso aqui é R, depois começar pela esquerda, vai dizer que ele é S, coisas do tipo. Ficou alguma dúvida aqui? Eu posso começar, posso passar esse conteúdo, a gente pode avançar e ir para o material 7 de vocês? Tá, pode ser. Beleza. Tá. Então, beleza. Então tá. Então hoje a gente dá início a reações, mecanismos de reações orgânicas. Mecanismos de reações orgânicas, eles são divididos em 4 partes, tá? Adição, eliminação, substituição e oxirredução. São os 4 tipos de mecanismos de reações que a gente tem, que a gente trabalha, que a gente aprende. Bom, primeira coisa de tudo, né? A primeira coisa de tudo eu acho que é a mais importante. Para que serve o mecanismo de reação? Tá? Para que a gente estuda mecanismos de reação? O que isso vai te fornecer de aprendizagem? É o seguinte, todo processo industrial, químico, ou todo processo que envolve, por exemplo, alimentos, questão de plásticos, tudo que tem um processamento de matéria, ele vai ter, em algum momento, em alguma etapa, um mecanismo de reação. Bom, ele vai ter um mecanismo de reação. Seja ele qual for. Normalmente, esses mecanismos, eles aparecem mais em questões de fármacos, questões de
cosméticos, alimentos. Então, a gente vai entender melhor os mecanismos de reação quando a gente olha para essa vertente do mundo, tá bom? Então, a gente vai olhar ali para cosmético, a gente vai olhar ali para alimentos, a gente vai olhar ali para fármacos. É ali onde a gente encontra majoritariamente as aplicações dos mecanismos de reação orgânica. Então, o primeiro mecanismo que a gente vai estudar, ele está dentro do grupo dos mecanismos de adição. Então, mecanismos de adição. Mecanismos de adição. Peraí que... Eu apertei um botão que não era para apertar. Tá. Beleza, então. Deu certo aqui. Tudo vivo. Como é que funciona, né? O que é o mecanismo de adição? O mecanismo de adição é quando a gente vai pegar uma molécula e vai adicionar alguma coisa a ela. Só que nada é tão simples, né? Não é só pegar e adicionar. Existem fatores, que é o que importa nos mecanismos de reação, é o que faz isso virar aquilo. Então, dentro de cada mecanismo, a gente vai ter ali coisas que vão favorecer reações a acontecerem e coisas que vão favorecer reações não acontecerem. Vocês estudaram isso com o professor Rafael já, como catalisadores, por exemplo, são compostos que não vão participar efetivamente da reação química, mas eles vão fazer ali a reação acontecer em menos tempo. Agora, os catalisadores, além deles fazerem a reação acontecer em menos tempo, eles vão fazer a reação acontecer, porque sem eles tem reações que não podem ocorrer, elas não conseguem serem formadas. Beleza? Então, vamos lá. Mecanismo de adição. O mecanismo de adição, ele nada mais é genericamente do que isso aqui, ó. Isso aqui, carbono mais alguma coisa. Então eu vou colocar assim, ó, AB, tá bom? Mas é bem genérico. É bem genérico, né? Qualquer coisa. E daí a gente vai ter um produto assim. A, B. Então, na essência do mecanismo de reação, a gente tem que só quebrar a ligação dupla entre carbonos e adicionar os seus compostos que estão reagindo aqui, formando um produto novo. A essência do mecanismo de adição é adicionar coisas à molécula. Só que a gente precisa ter aí algumas coisas a favorecer. A primeira delas é uma insaturação, é uma ligação dupla. Sem uma ligação dupla, não vai dar para acontecer. Se a gente não tiver essa ligação dupla aqui, não tem como introduzir. É a primeira coisa que a gente tem que se atentar. Então, vamos para os primeiros mecanismos de reação. Mecanismo de adição. Aí a gente até muda aqui, porque o que vai mudar é só o que a gente está adicionando, de hidrogênios. Beleza. O nome deste mecanismo, ele é conhecido por hidrogenação catalítica. Tá? Hidrogenação catalítica. Então, mecanismos de adição de hidrogênio, ele é conhecido por hidrogenação catalítica. Vamos ver se eu consigo escrever aqui em cima. Hidrogenação catalítica.
Beleza. Então, a hidrogenação catalítica é um mecanismo de adição de hidrogênios. Bom, a gente vai ter aí algumas estruturas em que a gente pode adicionar em determinados jeitos. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é como é que a gente faz uma adição de hidrogênios em alcenos. Alcenos. Então, existe um mecanismo para adicionar hidrogênio em alceno. Esse é um mecanismo tipo específico, que ele tem um nome, o nome do criador. Tá? Existe um cara que fez a primeira vez e patenteou esse mecanismo. Já vou falar mais sobre esse mecanismo, ele é bem importante, né? Ele é bem comum de ser encontrado em avaliações, em provas, em testes, porque ele acontece todo dia. Todo dia você consome produtos provenientes desse mecanismo. Então, ele é conhecido pela reação de Sabatier. Reação ou mecanismo de Sabatier Sanders. Beleza. Então, o mecanismo dele, tá? Dele aqui, desses senhores Sebastier e Senderenes, né? Alguma coisa assim, é o seguinte, é pegar um alceno e adicionar hidrogênio, só isso. Como é que fica? Pega um alceno, vamos pegar um alceno qualquer aqui, ó, um alceno qualquer, o mais simples que tiver, melhor. Quanto mais simples, melhor. Pra cá. Beleza. E a gente quer adicionar hidrogênio. Então, vamos adicionar hidrogênio. Para essa reação acontecer, você já imagina o que vai acontecer nessa reação. Você já tem uma ideia do que vai acontecer. Mas para ela acontecer, ela precisa estar na presença de algumas coisas, como, por exemplo, pressão e um catalisador. Mais para frente eu vou falando quais são os catalisadores, tá? Normalmente níquel, mas isso pode variar. Então a gente fala aqui, se esses compostos não estiverem na presença de alta pressão e um catalisador, eles não vão acontecer. Então, como é que fica o produto? O produto fica do jeito mais fácil possível. Aqui. Lembrando que essa ligação quebrou e esses hidrogênios entraram. Os hidrogênios que entraram, eu vou supor aqui, né, eu não posso ter certeza, mas eu estou supondo que eles são esses aqui. Então, esses hidrogênios entraram aqui, essa ligação quebrou e abriu margem, abriu porta para essas outras duas serem criadas. Alguma pergunta aqui, pessoal? Alguma pergunta aqui nesse mecanismo de reação? Não. Tá. Então, beleza. Eu não vou muito além. A gente tem alcinos, e é bem grande o mecanismo de alcinos, que é a ligação tripla. Tem muitas variáveis, então eu não vou falar hoje o mecanismo de reação de alcinos. A gente vai ficar na adição, vamos parar na adição de hidrogênios, na hidrogenação catalítica, tá? Mas a gente falou hoje, e vamos falar, né, do mecanismo ainda mais, de hidrogênio, mas hoje eu quero falar só da reação de Sebastier. Por quê? Porque é uma reação muito fácil, muito comum. Só que aonde que a galerinha se perde? Se perde aqui, ó.
se perde aqui, tá? Então, a reação, ela ocorre espontaneamente, esporadicamente, na presença de catalisador, na presença de pressão, alternativa C e D, né? Pressão e catalisador. Então é aqui que a galerinha se perde, porque o mecanismo em si é fácil, é quebrar a ligação dupla e colocar hidrogênio. Mas isso acontece fácil? Não. Precisa ter uma pressão específica e um catalisador específico. Normalmente, é o níquel. Por que as pessoas fazem isso? Porque a ideia desse mecanismo é transformar um composto insaturado em um composto saturado. Aí você vai começar a trocar a palavra composto por gordura. Transformar uma gordura insaturada em uma gordura saturada. Aí você vai pensar nos dois tipos de gordura que você conhece, líquida e sólida. Normalmente, as gorduras mais líquidas, tá, os óleos e etc., principalmente os óleos, eles têm aqui características com ligações duplas, com insaturações. Então, a insaturação faz com que aquele colesterol, aquela gordura, aquele lipídio, ele ele tenha um aspecto físico líquido. Enquanto a gordura saturada, ela fique sólida, tá bom? Então, aí você imagina, a primeira coisa que te vem à cabeça, uma gordura insaturada virando uma gordura saturada. Aonde é que você já viu isso? Na mesa da sua casa, quando você vai tomar café, tá? Por que eu sempre falo, e eu sempre vou falar, todos os anos eu falo isso, eu não canso. Qual que é a diferença de margarina para manteiga? Tá? Margarina, aquela margarina Qualy, sei lá, as outras, Becel, elas são gorduras vegetais, algumas até têm um pouco ali de gorduras animais, mas não está escrito gordura, está escrito óleo. Óleos vegetais e óleos animais. Por quê? Porque é oleoso, só que ele pega aquele óleo, aquela coisa oleosa, aquela coisa líquida, e ele hidrogena, ele faz uma hidrogenação. Para quê? Para aquilo ficar com ligações simples, para ter aquele aspecto mais sólido, né? Aquele aspecto mais sólido. E por que isso é um problema? Porque gorduras saturadas é difícil para o organismo absorver. O organismo tem uma difícil absorção, uma difícil lise das gorduras saturadas. É mais fácil ele quebrar aqui a insaturação, porque a insaturação é instável. Agora, quando a gente só tem ligações simples, quando a gente só tem coisas saturadas, as ligações elas são mais firmes. Então, para a gente conseguir quebrar uma cadeia longa de gordura todinha saturada, é muito difícil. Vai desprender muita energia e daí a gente não quebra, aquilo se deposita. Aonde? Artéria, veia e coisa do tipo. Então, as gorduras saturadas, nesse caso, não estou dizendo que elas são ruins, elas são essenciais para o corpo. Mas quando você começa a consumir coisas hidrogenadas, chocolate hidrogenado, por exemplo, quem come guarda-chuvinha, bolinha de futebol, moedinha de R$1, isso é chocolate hidrogenado. O que é chocolate hidrogenado? É algum óleo de cacau, óleo de alguma coisa, óleo de coco, é um óleo, uma coisa oleosa, que eles fizeram um processo de hidrogenação catalítica. E esse processo fez com que ele ficasse sólido. Então ele ficou uma gordura saturada. E, de novo, existem mecanismos no nosso organismo que precisam da gordura saturada. Só que o excesso dela, o nosso organismo não consegue ali fazer a lise, fazer a quebra, e daí dá merda, né? Esse é o problema, quando a gente tem o excesso. E as gorduras e as coisas insaturadas, elas têm também vantagens e desvantagens. Nesse aspecto que a gente está falando das vantagens, mas elas também podem gerar radicais livres, o que não é muito bom. Então, tem sempre esses detalhes. Tá bom? Então, é meio que por isso que é tão importante esse mecanismo de Alceno, que ele é usado para fazer margarina, né? Tudo que você vê ali, gordura hidrogenada, coisa hidrogenada, sofreu um processo aqui da reação de Sebastião, tá bom? Reação de hidrogenação de alcenos.
Tudo, sem exceção, sem exceção. Tudo que é hidrogenado sofreu esse processo aqui, alguma vez. Ou o da próxima aula, que são de alcilos contém ligações triplas. Beleza, então. Galerinha, digitem presente no chat, por favor. E daí a gente pode finalizar a aula. Já? Eu não vou falar da ligação tripla hoje, porque eu já falei ela muito longa. Não vale a pena. Vamos ficar só com a ligação dupla, só com os alcenos, e vocês entendendo que coisas hidrogenadas sofrem esse processo aqui. Claro que vai mudar aqui a cadeia, né? Cadeias maiores. Mas a ideia geral é essa. Então tá, gente. A gente vai se vendo na sexta, tá bom? A gente vai se vendo na sexta-feira. Fiquem com Deus, fiquem tranquilos. E daí a gente se vê na sexta e se encontramos na sexta-feira. É isso. Tchau, professor. Tchau, Obrigado. professor. Até Cuidem, sexta. tá? Boas aulas, então. Até sexta-feira. Obrigada. Tchau.